Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Então, quem tiver o livro e quiser acompanhar, eu não vou ler tudo porque é grande, mas eu vou ler alguns trechos do livro Boa Nova. E quem não tem esse livro, vale a pena adquirir, porque ele foi psicografado por Chico, ditado por Humberto de Campos, e Humberto de Campos traz para nós informações que nós não tínhamos acesso. Os evangelhos, cada apóstolo escreveu o seu evangelho de acordo com a sua visão, de acordo com aquilo que achou mais importante. Então, nós sabemos que nós não conseguimos ter tudo. Não tem como. Até mesmo se nós pedirmos para duas pessoas relatarem o mesmo fato, é possível que haja divergências entre as versões. Isso também acontece às vezes no Evangelho, porque não é que um esteja falando algo que não aconteceu. É porque, na verdade, os apóstolos falam daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles perceberam. E dependendo do ponto de vista, cada um vai ver de um jeito. E Humberto de Campos traz para nós essas informações extras, informações que são muito úteis para todos nós que buscamos a nossa evolução, não é? E na lição 20 do livro Boa Nova, o título é Maria de Magdala. Nós vamos começar lendo aqui um trechinho que fala para nós quem era Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma cortesã, era à época tida como uma mulher de má vida, porque naquela época, se a mulher fosse casada e por alguma razão o marido dela a abandonasse e ela se casasse de novo, ela seria taxada como uma prostituta. Se a mulher tivesse um relacionamento, mas se ela não fosse casada com esse homem, ela era chamada de prostituta. Então, esse termo, mulher prostituta, mulher de má vida, ele era muito amplo, porque nós mulheres não tínhamos a vez naquela época. Tínhamos, na verdade, os nossos pais tinham o direito de vida e de morte sobre nós, assim como os romanos também. E depois esse direito passava para o marido. Então nós mulheres não tínhamos autonomia, nós não tínhamos valor, na verdade. Então ela era tida uma mulher de má vida, mas ela decidiu o caminho dela. Ela escolheu que ela não iria seguir as tradições. Então ela não se casou, ela tinha vários relacionamentos e apesar disso, de ter esses vários relacionamentos, ela em determinado momento, ela foi tocada pela palavra de Jesus. Uma informação também que é interessante é que as mulheres que agiam como Maria de Magdala, elas tinham como possibilidade serem dilapidadas em praça pública. Só que com ela isso não acontecia porque ela era protegida dos patrícios romanos. Ela era uma cortesã que recebia pessoas de alto escalão. Então essas pessoas, de uma certa forma, a protegiam. E ela era muito rica, vivia numa casa, num palácio. Tudo ela, na questão financeira, na questão material, não faltava absolutamente nada a Maria de Magdala. Ela era uma figura muito bonita e por isso era desejada. Então, para ela, essa questão material foi muito fácil. Só que, apesar de tudo que ela tinha, ela sentia-se vazia. E tem um trechinho aqui que Humberto de Campos fala isso para nós.
Ele diz-nos assim: até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias, condenáveis por parte da sociedade. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes administradores. Então ela era muito cobiçada. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Então ela passou, certa feita, passava por um local onde Jesus conversava com a multidão e as palavras de Jesus encontraram acesso em seu coração. Só que ela não sabia muito bem como agir. Então segue aqui. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. O que antes trazia felicidade para ela, trazia uma sensação, uma falsa sensação, uma ilusão de completude, agora não mais. As músicas não encontravam. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Ela chorou, ela sentia-se assim, mas ela, na verdade, ela nem entendia muito bem o motivo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de em determinado momento da nossa vida, nós termos aquilo que as pessoas acham que é ótimo. As pessoas têm a beleza, têm a saúde, têm a questão financeira bem tratada, bem cuidada, não falta nada, tem uma família bem estruturada e ainda assim tem um vazio. Por quê? Porque nós sabemos que esse vazio, ele não será preenchido por nada que venha de fora. Esse vazio, ele vai ser preenchido por algo que vem de dentro, e esse algo que vem de dentro tem que beber na fonte do amor de Deus. Porque todas essas coisas nós sabemos que são passageiras. A juventude, a beleza, a riqueza. É claro que aqui eu estou falando só daquilo que no nosso mundo traz para nós a ideia de felicidade. Mas tudo isso passa. É possível que uma pessoa de um dia para a noite ela perca os seus bens materiais. E se ela se ela baseia a felicidade dela, se ela construiu a felicidade dela nesse bem material ou nessa condição financeira, ela vai sofrer muito. Às vezes acontece conosco também. Às vezes nós apostamos muito a nossa felicidade em questões externas, em tesouros que ficam aqui. Quando nós partimos, quando nós voltamos para a nossa casa, os tesouros ficam aqui. E deixamos de investir na riqueza diante de Deus. E então, ela pensa no convite amoroso que Jesus fez a todos para segui-lo. Ela fala aqui que ele era sempre educado, sempre polido com as pessoas de má vida. E isso me chamou um pouquinho a atenção, porque apesar de ela não estar junto a Jesus na multidão, porque ela estava de longe, mas mesmo de longe ela prestava atenção na postura de Jesus. E isso eu acho que é muito importante para nós, espíritas também, e para todos que querem buscar uma melhoria em sua parte espiritual, independente de ter uma religião ou não.
não só nós nos lembramos daquela fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, como Paulo dizia, mas além disso, às vezes nós achamos que tem ninguém encarnado nos observando, mas pode existir uma Maria de Magdala nos observando de longe, e a nossa postura pode trazer essa pessoa para um caminho que vai ser melhor para ela. Como da mesma forma pode levar essa pessoa a ter um pouco mais de descrença, a dizer que religião é algo que não ajuda ninguém, que todos os religiosos são iguais, todas as religiões são iguais. Então é importante nós realmente tentarmos. É claro que nós não conseguimos, eu pelo menos não consigo mesmo, mas o importante é nós tentarmos nos manter em conexão com a espiritualidade superior o tempo todo. Pelo menos tentar. É claro que a gente vai escorregar, óbvio, isso faz parte. Só que se nós estivermos sempre nesse movimento de estarmos conectados com a espiritualidade superior, até mesmo quando nós errarmos, nós vamos conseguir perceber o nosso erro. Porque eu acredito, isso é uma questão pessoal, é uma opinião que eu estou emitindo, eu acredito que o grande problema de nós errarmos é nós não percebermos o nosso erro. Porque mesmo quando nós percebemos, mas não admitimos para o outro ou para nós mesmos, não importa. Aquela semente já está lá. Então a nossa consciência em algum momento vai acusar, porque eu já percebi o meu erro. Mas quando eu não percebo o erro, quando eu não vejo aquilo como erro, é muito mais difícil. Porque como que eu vou tratar de algo se eu não estou percebendo? Eu preciso saber, eu preciso ter consciência daquele erro para que eu, pela meditação, pela oração, eu perceba uma forma que seja melhor para eu lidar com aquela situação. Então isso me chamou muita atenção. Ela está prestando atenção em Jesus mesmo estando de longe. E segue aqui para nós Humberto de Campos. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim. Esse banquete em Naim é aquele banquete no qual Jesus foi convidado por um fariseu a fazer uma refeição com ele. Aqui eu vou fazer um parênteses para nós conversarmos só um pouquinho sobre essa passagem que foi com Maria de Magdala também. Naquela época, você fazer uma refeição com alguém era tido como algo muito célebre. Não era algo banal. Era como se você dissesse para aquela pessoa que você queria ter mais intimidade com ela. Fazer uma refeição, chamar alguém para vir à sua casa era algo muito importante. Então, Jesus foi convidado, ele foi à casa do fariseu, porque Jesus não escolhia suas companhias, nós sabemos disso. Ele pregava onde quer que ele fosse chamado. Então ele foi, só que quando ele chegou à casa do fariseu, ele não foi bem recepcionado. Existiam 3 principais regras de cordialidade para você receber uma pessoa em sua casa. A primeira regra era o beijo. Se você recebesse alguém que era igual a você daria um beijo no rosto. É como se fosse um bom dia, como se fosse um boa tarde. Se essa pessoa fosse alguém acima de você, como por exemplo Jesus, que era um rabi, um doutor da lei, era um rabi, né, na verdade, você deveria beijar as mãos. E o fariseu não beijou nem o rosto, nem as mãos, que ele deveria ter beijado as mãos de Jesus, não beijou. A segunda regra é você providenciar uma bacia de água e pedir a uma mulher, é claro que tinha que ser a mulher, para que ela trouxesse aquela bacia de água para o visitante colocar os pés. Porque
eles caminhavam no deserto, como o Breno até falou no início. Eles caminhavam e Jesus andava a pé. Então, você chegar do deserto depois de uma longa caminhada, naquele calor, com aquele sol, era muito bom você colocar os seus pés em uma bacia de água, porque isso ia trazer para você, ia refrescar o seu corpo. Essa era a segunda regra de hospitalidade que foi descumprida. E a terceira regra era utilizar o óleo, você jogar o óleo na cabeça. Ele também não fez isso. Mas Jesus nada falou. Entrou, sentou-se à mesa, que era uma mesa baixa, e eles se curvavam para poder fazer suas refeições. Os pés ficavam para trás. Isso é bastante importante porque a Maria de Magdala vai fazer algo com os pés de Jesus, né? Então ele sentou-se, colocou os pés para trás, como era normal, e começou a fazer a sua refeição. Essas refeições e essas recepções, na verdade, eram um acontecimento da aldeia. Todo mundo vinha ver. E vai receber uma visita, vou lá ver quem é. E a diversão era realmente as pessoas observarem as outras pessoas fazendo as suas refeições. E o anfitrião não tinha obrigação de ter comida para toda a aldeia, porque o objetivo dos moradores da aldeia não era fazer a refeição, era observar as pessoas fazendo essa refeição. Então foi assim que Maria de Magdala conseguiu acesso tão fácil a Jesus, porque todo mundo, na verdade, tinha acesso. Então ela chegou, aproximou-se de Jesus, chorando muito, que ela estava mexida, ela estava tocada. Ela enxugou os pés de Jesus, ela enxugou as suas lágrimas com o seu cabelo, que era um cabelo comprido, e ela pegou todo o óleo que ela usava para ficar cheirosa, para exercer a sua profissão, para se divertir na cabeça dela, né? Ela usava óleos e ela pegou tudo que ela tinha, aquele óleo todo, e despejou em Jesus. Então ela fez, na verdade, tudo aquilo que o anfitrião deveria ter feito. Só que ela, no lugar de beijar as mãos de Jesus, ela beijou os pés, porque as mãos de Jesus estavam para frente, os pés é que estavam para trás. E como ela chegou por trás, numa posição humilde, ela chegou, beijou os pés de Jesus e fez todo o processo. E o fariseu, que em nenhum momento queria ter mais intimidade com Jesus, que em nenhum momento queria ter mesmo essa relação mais próxima com Jesus, pelo contrário, ele queria ridicularizar Jesus. Quando ele percebe que Maria de Magdala está tocando nos pés de Jesus, ele vira-se para Jesus e diz: agora eu tenho certeza que você não é o profeta, porque se você fosse um profeta de verdade, você saberia que uma impura está tocando em você. E aqui é uma outra questão. Eles acreditavam que se você tocasse em alguém, ou se alguém impuro tocasse em você, a impureza daquela pessoa passaria para você. Então você não podia ter relação com as pessoas ditas impuras, porque você também se tornaria impuro. E Jesus, e até por isso, né, fazendo um outro parênteses dentro de um parênteses, é até por isso que a mulher hemorroíça, me lembrei aqui, por isso que ela foi muito ousada, foi muito corajosa, ela teve muita fé em Jesus, porque ela se arriscou colocando-se no meio da multidão, porque ela também poderia sofrer lapidação por conta do fluxo. A mulher, enquanto estivesse nesse período, ela não poderia ter contato com ninguém, porque tudo seria imundo, mas ela teve tanta fé em Jesus que ela se arriscou. Porque além disso, além dele estar no meio da multidão, se alguém soubesse dessa situação, ela poderia ser lapidada. E pior do que isso é se ela
fosse percebida ali tocando em Jesus. Aí é que é muito pior mesmo. Mas mesmo assim ela foi, tocou e conseguiu a cura. Agora voltando para cá, Maria de Magdala fez tudo isso. O fariseu foi desrespeitoso mais uma vez com Jesus e Jesus disse para ele que ele não havia cumprido com nenhuma das regras de hospitalidade. E contou a parábola dizendo que um homem devia, vamos colocar para os nossos valores, devia R$100. O outro homem devia R$1 milhão. Deviam para a mesma pessoa. Essa pessoa perdoou as duas dívidas. E Jesus pergunta: qual deles deve ser mais grato por ter a sua dívida perdoada? Aí o fariseu obviamente falou: o que devia R$1 milhão. E Jesus já deixou o ensinamento dele, mostrando que Maria de Magdala era aquela que devia R$100 e que ele era aquele que devia R$1 milhão, deixando esse ensinamento para ele, para o fariseu e para todos nós. Então, antes de acontecer isso tudo, Maria de Magdala, certa noite, resolve ir ter uma conversa com Jesus. Ela pega a sua barca e vai até a casa de quem? Simão Pedro. Logo, Simão Pedro, que era um discípulo de Jesus, era mais velho, era muito arraigado às tradições, era realmente muito difícil para ele entender as situações pelas quais Jesus passava e passava com tranquilidade. Então, ela foi até a casa de Simão Pedro para conversar com Jesus. E ela foi com o coração com um pouquinho de medo. Ela se questionava: como a receberia o Senhor na residência de Simão? Ela não sabia, mas ela tinha a certeza, ela tinha a experiência de ter visto como Jesus tratava. Ela colocou, Humberto de Campos colocou assim para nós: além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. A generosidade de Jesus era tamanha que envolveu Maria de Magdala. Através da observação, ela conseguiu ser tocada pelas palavras e pelas atitudes de Jesus. Por isso que é tão importante nós, no nosso dia a dia, nos esforçarmos, como como o João falou no início da leitura da página Fonte Viva, nós temos que seguir os exemplos de Jesus. É claro que não conseguimos, é muito difícil, mas essa tem que ser a nossa meta, seguirmos os exemplos de Jesus. Nada de violência, nada de palavras que maltratem, que machuquem, porque Jesus não usava nenhuma palavra ofensiva, violência de forma alguma, nem nas atitudes, nem mesmo nas falas. Ele era uma pessoa totalmente não violenta. E aí, envolta por pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Alguém duvida que ele estava à espera dela? E tal a bondade, mais uma vez, e tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Imagina, ela que não era bem tratada pelas pessoas, que tem uma parte aqui que diz que aquelas pessoas que aparentemente tinham uma vida correta, a desprezavam. Aquelas pessoas que gostavam mais desse mundo, dessa questão mundana, só levavam mais para caminhos tortuosos. Então ela não tinha ninguém para guiá-la para o caminho correto, mostrando para ela como ela deveria agir, como ela deveria fazer. E aí segue aqui para nós Humberto de Campos. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice:
Feitas as primeiras saudações, ela falou: Senhor, olha só como ela se abre para Jesus, né? Senhor, a vossa palavra consoladora, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então ela tinha noção naquele momento de que a vida dela estava uma vida vazia, estéril, inútil. Ela não produzia nada de bom para ninguém. Não na questão da produção dessa que a gente usa, do trabalho mecânico, material, mas doar algo de bom. Então ela tinha isso dentro dela. E ela diz aqui que ela tem sede do verdadeiro amor. E aqui não tem como nós não nos lembrarmos de quando Jesus encontrou com a mulher samaritana. Porque ele diz para ela: se tu soubesses o que eu tenho a te oferecer, a água que eu tenho para te oferecer, você beberia dessa água e jamais voltaria a ter sede. E é a mesma coisa aqui, ela tem sede do verdadeiro amor. E ela começa a chorar, muito emocionada, e continua ela. Jesus em silêncio, gente. Jesus não saiu falando, como às vezes a gente faz, né? Querendo logo dar solução, falando, não é nada disso, você está enganada. Não, Jesus em silêncio a contemplava. E aí ela diz: ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas olha só, gente. Mas será que Deus me aceitará? Me aceitaria? Será que Deus me aceitaria? E nós trazemos ainda dentro de nós essa ideia, essa falsa ideia, esse resquício de que Deus vai nos condenar, vai nos castigar pelos nossos erros. Deus muitas das vezes já nos perdoou há tempos sobre as nossas falhas e nós próprios é que nos mantemos presos aos nossos erros, aos nossos enganos, aos nossos pecados, né, entre aspas. O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Porque Jesus, é claro, ele via muito além. Ele sabia o que realmente ia na alma de cada pessoa que falava com ele. E respondeu bondoso. Sempre assim, né? Generoso, bondoso, calmo, sereno. Jesus sempre classificado, sempre adjetivado com essas palavras positivas. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Não importa se nós passamos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos fazendo aquilo que nos faz sentir estéril e amargurados. Mas se o chamado, nosso chamado interior, acontece, nós naquele momento precisamos aceitar. Não importa a idade. Nós não sabemos que nós somos imortais? Ah, mas eu já tenho 80 anos, agora já é muito tarde. Não, nunca é tarde. É claro que quanto mais cedo nós entrarmos no caminho do bem, melhor para nós. Mas se nós custarmos a perceber, custarmos a entender, não tem problema. A hora que nós decidirmos, a hora que nós cairmos em nós, tem até uma linda página de Emmanuel, Caindo em Si, que fala sobre Paulo, né? No momento em que ele, lá na estrada de Damasco,
as portas da cidade de Damasco, ele cai em si, ele percebe aquilo tudo, a grandeza de Jesus. E então, quando nós caímos em nós, assim como Paulo, assim como Maria de Magdala, assim como tantos outros, nós precisamos voltar ao caminho do bem. Precisamos nos dar essa chance, porque Deus oferta para nós uma chance de mudança todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, seja do corpo ou da alma, quando nós despertamos para mais um dia, nós estamos tendo uma nova chance. É um novo momento de nós nos modificarmos, de nós buscarmos fazer o que é certo, o que é correto. Só que nós precisamos nos permitir. Assim como Maria de Magdala. Ela, mesmo com medo, mesmo temendo não ser aceita, não ser bem recepcionada, ela foi. Porque às vezes, como diz o poeta, às vezes o que a vida pede de nós é só coragem. Nós precisamos ter a coragem para admitir que estávamos num caminho que não era bom e que agora, sim, vamos trilhar um novo caminho. E aí ele continua falando para ela, olha só. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Nós já sabemos que não existe isso. Essa ideia de ficar sofrendo para sempre. Nós vamos sofrer enquanto nós escolhermos sofrer. A escolha é nossa. Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste, esse trecho é muito conhecido, muito falado e muito lindo. Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternas de Deus descem e chamam. Aqui, gente, isso aqui para nós é tão confortador. Dá uma esperança que eu penso assim, caramba, não importa que eu tenha cometido aquele erro que eu não deveria ter feito, aquele erro tão grave. Não importa, eu vou ter uma nova chance, porque eu sou a ruína. Mas a primavera, as flores, são a representação de Deus que chegam até nós. Mas, uma vez, de novo eu repito, nós precisamos nos permitir. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, não importa quantos erros nós tenhamos cometido, nós sempre teremos o amor de Deus a chegar até nós, a nos convidar a mudarmos, a fazermos diferente. E aqui eles continuam conversando. Simão Pedro passa, acha estranho. Jesus conversando. Primeiro que Jesus estava conversando com uma mulher sozinho. Isso não era permitido. Uma mulher só poderia conversar com os membros da sua família ou na presença dos membros da sua família. Ainda mais sendo ela uma pessoa mal vista pela sociedade por conta da sua conduta. Então Simão Pedro estranhou, ela percebeu e Jesus também percebeu. E ela pergunta, quando Jesus partisse, como que eles ficariam? E Jesus dá uma resposta lindíssima, que eu vou achar já já. Só que antes eu vou falar uma outra questão, senão eu esqueço. Ela diz aqui para ele, ó, pra Maria de Magdala falando para Jesus. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Só para reforçar aquela questão de que ela tentava amar. Ela queria ser feliz. Na verdade, todos nós buscamos a felicidade. Só que às vezes nós buscamos a felicidade em caminhos
que não vão nos trazer a felicidade. Nós optamos por caminhos que, em princípio, são aqueles caminhos que parecem que são ótimos para nós, só para nós. E então enveredamos pelo caminho do egoísmo, ou enveredamos pelo caminho da usura, ou enveredamos pelo caminho da indiferença. O que importa é o que eu estou sentindo. Eu não vou prestar atenção no que o outro está falando, não vou querer saber. Ah, ele está sofrendo, isso aí é com ele, não é comigo. Eu não posso resolver, porque eu não vou salvar o mundo. De fato, nenhum de nós salvará o mundo. Não conseguiremos. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte começa no pequeno mesmo. Às vezes a gente quer fazer tantas grandiosidades que às vezes nem conseguimos. Mas se nós começarmos daquilo que parece pequeno, nós vamos perceber que nós vamos nos sentir cada vez melhores. E essa sensação de vida estéril e amargurada, ela passará, ela diminuirá. É claro que quando nós seguimos Jesus, isso não significa dizer que nós não vamos passar por desafios. Haja vista os apóstolos e todos aqueles que seguiram Jesus, que se esforçaram muito para seguir Jesus e ainda se esforçam. Nós percebemos que eles passam por dificuldades. Porque seguir Jesus não significa ter atestado de facilidades no mundo. Não é isso. Tem até uma outra página do Emmanuel que fala para nós sobre essa questão também. Então é importante nós estarmos conectados. A conexão com a espiritualidade vai nos dar essa força, vai nos dar a coragem para nós passarmos pelos momentos de dificuldade. E ela segue aqui. Aí Jesus fala para ela, falando para todos nós: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. Na verdade, eu li errado, gente, desculpa. Foi Maria de Magdala que perguntou: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Sacrifício. Viver bem é saber imolar-se. Difícil, não? Porque quando nós nos imolamos, nós não colocamos os nossos interesses diante das situações. E quem de nós consegue fazer isso? É muito difícil, porque nós ainda somos muito egoístas. Então nós nos colocamos no centro, quando viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? E aí ele fala daqueles que matam, e os que tombam é que fazem o silêncio para que a voz de Deus seja escutada. Ele diz isso, né? Os que matam, que ele representa aqui como o primeiro pode fazer a experiência para um dia. Aquele que mata no sentido, não só no sentido literal, mas aquele que às vezes destrói a fé, destrói a esperança, que magoa, que machuca. Ele ganha por um dia. E às vezes a gente faz tanta coisa para ganhar em uma discussão. É muito nosso ainda, né? Esse é o primeiro. Os segundos, que são aqueles que tombam, constroem a estrada definitiva na eternidade. Então, aqueles que são violentos, eles conseguem por um dia. Mas aqueles que permanecem na humildade, na benevolência, na generosidade, constroem a estrada definitiva na eternidade. E o que é melhor? A gente vencer por um dia ou vencer pela eternidade? Só que tudo tem um preço. Para nós vencermos na eternidade, nós vamos ser aqueles que vão tombar. Nós seremos aqueles que iremos nos imolar. Então é preciso ter coragem, muita coragem moral,
para conseguirmos dar conta aí do nosso orgulho, do egoísmo que ainda habitam em cada um de nós. E Jesus segue, ele fala uma coisa linda das mães, porque Maria de Magdala diz: desgraçada de mim que não poderei ser mãe. Ele dá o exemplo das mães, da abnegação das mães. E aí Maria de Magdala fala isso e se entristece ainda mais. E Jesus questiona Maria de Magdala: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E nesse momento, Maria de Magdala então diz o seguinte: eu estou pulando os pedaços, tá? Se você estiver acompanhando, você vai ver que eu estou pulando, porque o trecho é longo. Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Gente, ela tomou a decisão. E às vezes o que falta para muitos de nós é justamente isso, nós tomarmos a decisão. Depois que nós tomamos uma decisão, nós vamos em busca de alcançar aquilo. Mas o primeiro passo é nós tomarmos a decisão. Nós precisamos decidir, e ela que decidiu. Ela decidiu que daquele momento em diante, ela iria abrir mão de tudo. Na verdade, lá no banquete que aconteceu em Naim, ela já tinha dado uma prova de que ela estava já querendo deixar aquela vida para trás. Porque quando ela joga todo o óleo que ela tinha, que a deixava cheirosa, para que ela exercesse as suas atividades, ela fez exatamente como Bartimeu, o cego de Jericó. Quando ele lança aquela capa, ele sabe que no momento que aquela capa cair no chão, não tem mais volta. Porque com certeza algum outro pedinte vai pegar aquela capa. E assim também fez Maria de Magdala. Ela jogou todo aquele óleo como se ela dissesse: eu não vou fazer mais isso. Não mais. E aqui ela reafirma essa decisão. Acolherei, olha só, acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E assim ela fez. Só que depois da crucificação, Jesus apareceu para quem? Para ela. Eu ia ler, mas não vai dar tempo. Então eu indico do Caminho, Verdade e Vida, quem quiser fazer a leitura da página da lição 92, Madalena, cujo título é Madalena. Caminho, Verdade e Vida, lição 92. E Jesus aparece para ela, não aparece para mais ninguém. Porque ela deu uma demonstração muito grande de força de vontade. Porque realmente, a partir daquele dia, ela largou tudo e ficou ajudando, ficou cuidando dos doentes e tudo. Só que após a crucificação, os apóstolos começaram a ir para outros lugares para continuarem pregando. Ela, quando os dois últimos apóstolos, ela pediu para ir com eles. Eles não aceitaram. Apesar de eles terem percebido toda a modificação dela, eles tinham medo ainda. Eles não acreditavam de fato que ela tivesse se transformado. E ela ficou sozinha. Aí ela voltou a se sentir amargurada. E certa feita ela estava sentada e chegou um grupo de leprosos. Porque eles vinham, eles tinham uns guizos que faziam barulho, as pessoas ouviam. Todo mundo que podia ajudar colocava água e comida do lado de fora, trancava a porta e ficava tudo vazio, porque todo mundo fugia. E ela não. Ela ficou lá, sentada. E eles vieram e conversaram com ela, procurando Jesus. E ela disse que ele já havia sido crucificado, mas começou a contar as histórias de Jesus, recontar, levar adiante, levar a palavra. E eles ficaram encantados.
Só que como esse grupo não poderia ficar ali, eles tinham que viver no Vale dos Leprosos, ela resolveu ir com eles. E ficou com eles até quase o momento do seu desencarne. Mas percebendo que ela ia partir, ela sentiu saudade e quis rever Maria, João Evangelista. E ela foi procurá-los. Não conseguiu chegar até eles, ela caiu antes, mas as pessoas, um casal na verdade, pegou-a nos braços e levou até a casa de Maria. E ela ficou até o momento do falecimento. E rapidamente aqui, porque já são 5h25, só para falar o finalzinho. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, porque ela sofreu, né? Ficou dias lá sofrendo, com dor. Ela não conseguia abrir mais os olhos. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o seu semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços, gente, nos braços de Jesus, e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E com certeza todos nós sentiremos também esse alívio no momento do nosso desencarne, se nós tivermos também passado pela porta estreita. A porta é estreita porque nós temos que deixar para trás muitas das nossas escamas, porque nós passamos por essa porta sozinhos, o caminho é nosso. Nós temos os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, nossos mentores, nossos espíritos familiares que nos auxiliam, mas atravessar a porta estreita só nós podemos, porque ninguém pode tomar essa decisão por nós. Mas se nós tomarmos a decisão de seguirmos Jesus, nos imolarmos, nós com certeza nos sentiremos felizes. Jesus também vai dizer para nós: vem, eu te espero aqui. Que Deus possa abençoar a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho e que nós tenhamos sempre coragem e bom ânimo para fazermos o nosso melhor. Muito obrigada pela atenção.